Boa noite a todas e a todos para este nosso segundo encontro com Marcos, que hoje entra, depois do prólogo da última vez, entra claramente na história de Jesus, a narrar a história de Jesus. Nós estamos habituados a ler o Evangelho assim, às rodelas, como o chouriço cortado. E é preciso saber como é que isto tem, que forma tem no seu conjunto. E é importante também, a gente não come tudo de uma vez e vai apreciar cada bocadinho em si, mas é preciso perceber a lógica inteira que tem o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente a história de Jesus, como dizíamos, o Evangelho é a catequese sobre Jesus, feita de uma maneira articulada, ordenada, com sentido, com uma estratégia para fazer-nos entender e seguir o Senhor Jesus. E, portanto, esse percurso não é de secundária importância. É isso que os nossos narradores também nos ajudarão a interiorizar olfativamente, da forma auditiva, para nos fazer sentir a forma de apresentar-se do Evangelho. Vamos ver o percurso narrativo precisamente que nós encontramos até agora. O Evangelho nasce e é apresentado como algo que foi já anunciado pelos profetas, o último dos quais é João Batista. E João Batista, vimos da última vez, que vem credibilizado por Deus, com as citações dos profetas, e que vem anunciar aquele que realiza o que os profetas anunciaram, Jesus. Este foi o primeiro anúncio, que depois se completa, como vimos, com a apresentação de Jesus no Rio Jordão e depois o discernimento da sua missão no deserto. E depois terminamos só anunciando um texto charneira, que agora podemos passar para baixo. Jesus, a partir daí, Jesus vai seguindo um caminho. E este é o percurso geográfico de Jesus, percursos de Jesus ao longo de todo o Evangelho. Primeiro, aquilo que vimos da última vez, Jesus vem ao deserto, cá embaixo, já junto do mar, do Mar Morto, e para onde encontra João, para o batismo, sobe para a Galileia, vai para Cafarnaum, depois de Nazaré vai voltar mais tarde para Betânia, no Rio Jordão, para ser batizado, e volta para a Galileia. Em frente. A maior parte do Evangelho, desta primeira parte, passa-se à volta do Lago da Galileia, que tantas vezes vai ser chamado como Mar da Galileia, e vamos ver que isso não é indiferente. Tem um sentido, o facto de ser chamado mar, que vamos ver hoje. Terras importantes, Cafarnaum, onde tem a casa de Pedro, onde Jesus faz o seu ponto de partida, ainda hoje se chama o Domus Ecclesia, a igreja da casa de Pedro, e parece que tem algo de fundamento histórico e arqueológico, precisamente essa casa onde Jesus viveu. Corozaim, Távega, Genezaré, que era outra das cidades importantes, Betsaida, Cursi é o Gerasa de que se vai falar da próxima vez. Depois, a maior parte da vida de Jesus passa-se, toda a atividade narrada no Evangelho, passa-se aqui à volta do lago. Jesus vai fazer 2 viagens ao estrangeiro. Uma, da próxima vez, vai ser a Cursi, ou Gerasa, como acabei de dizer, ou com a libertação de um possesso demoníaco violento,
uma terra pagã. E volta depois de novo para a parte ocidental do lago, que é onde decorrem as suas principais atividades. Depois, só para já dizer, uma outra viagem, que vai ser no fim da primeira parte do Evangelho, essa vai ser uma viagem muito mais comprida para o território da Fenícia, de Tiro e Sidon, que já são territórios claramente pagãos e com uma cultura diferente. A mulher sirofenícia, aquela que vem atrás de Jesus a gritar para que lhe liberte a filha, e depois descendo pela Decápola, se quer dizer 10 cidades, é um território onde Jesus já tinha feito a primeira viagem, aí faz também uma multiplicação dos pães e volta para Magadã, perto de Tiberíades. E finalmente a viagem final para Jerusalém, vai ser já na segunda parte e terceira do Evangelho, desde a Galileia, voltando pelo sul, até Jericó e depois para Jerusalém, onde se realizará o mistério da Páscoa, da sua morte e sepultura e depois da sua ressurreição. É este percurso que nós vamos acompanhar na primeira parte, na Galileia, agora já com o anúncio de Jesus, começando precisamente com o que é que nós vamos ver hoje. Se pegarem no vosso texto, desta folha, no centro, parte central, tem assim este percurso, que aqui geográfico tem no agora aí. Estamos na primeira parte do Evangelho, depois da introdução, vamos encontrar este primeiro texto charneira, que é o primeiro anúncio de Jesus, quase repetindo, mas de uma forma nova, o anúncio de João Batista. Depois, passando ao longo do mar da Galileia, ou do lago da Galileia, chama os primeiros discípulos, Pedro e André, João e Tiago, entra com ele já na sinagoga de Cafarnaum, onde há um sinal portentoso libertando um homem da possessão do espírito do mal. Da sinagoga vai para a casa de Pedro, onde se confronta com as fragilidades da doença e depois de todo o género de males que podem acometer as pessoas. Primeiro a sogra de Pedro, depois a multidão que se aglomera à volta da porta e que Jesus cura no fim do sábado. No dia seguinte vão à procura de Jesus. Ele fugiu para os montes, porque já queriam começar a festa de novo, e disse: mestre, anda toda a gente à tua procura. Não, vamos para o outro lado. E foram percorrendo a Galileia, e diz que as multidões chegavam por todo o lado, de tal maneira que quando cura o leproso, termina assim este primeiro périplo de Jesus, dizendo que eram tantos que vinham ter com ele, que eles já não podia mais entrar nas cidades, porque toda a gente se encaminhava para ele. Então, diz, andava em lugares desertos e mesmo assim corriam todos à procura dele. Este primeiro rio, esta multidão que vai aumentando, dá uma ideia de uma sede que as pessoas têm de Jesus, mas nem toda a gente pensa do mesmo jeito. E vem uma oposição das autoridades que tem aí, que é um dos textos mais reveladores da mentalidade de Jesus no contraste com as autoridades judaicas. 5 episódios que vamos ver hoje que marcam o caminho e a identidade, o perfil do caminho de Jesus. Esta oposição vai crescendo até que decidem as autoridades eliminar Jesus. E Jesus começa então, também ele da sua parte, toma passos decisivos de demarcação. Primeiro, conduz as pessoas para a beira do mar, aí está, é o mar da Galileia, como Moisés tinha conduzido o povo. É um novo êxodo que está a caminho. Constitui 12, que é o número de Israel, das 12 tribos, significa um novo povo que está a nascer. E a família que vinha para controlá-lo, ele diz: eu tenho uma nova família,
um novo povo que está germinando. Portanto, este é o nosso percurso de hoje, que vamos ver agora mais detalhadamente uma coisa de cada vez. Vamos começar pelo primeiro texto, o tal texto de transição ou de charneira. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus tornou-se próximo. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Estes versículos, como dizia, constituem um texto de transição. Por um lado, dizem, depois de João ter sido preso, isto é, depois de João ter concluído a sua missão. De João vai voltar-se a falar depois como foi esta prisão e depois o resultado, como termina com a decapitação de João. Diz, depois disto, significa João terminou o seu caminho, Jesus começa o dele. E diz que percorria a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus e dizendo, agora já não diz está para chegar, diz completou-se o tempo. E este completou-se, em grego, podíamos traduzir, soaria assim, a partir de agora ficou completo o tempo. Daqui para a frente começa um outro tempo, aquele que estava anunciado. O reino de Deus tornou-se próximo. Não é que está a chegar, como dizia João. Tornou-se próximo com a presença de Jesus. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Por um lado, mostra-se a semelhança entre João e Jesus, mas também com a diferença radical. João é apresentado pelos profetas, como dizia o profeta Isaías, diz e vem as duas citações. Aqui Jesus é apresentado por Deus no Rio Jordão, no batismo. João no deserto prega o arrependimento. Jesus no deserto vence a tentação, vence Satanás e começa um tempo novo em que a humanidade fica liberta da escravidão do mal. João anuncia a chegada de Jesus. Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. Jesus anuncia que Deus cumpriu as suas promessas. Completou-se o tempo que Deus tinha determinado. Este é o tempo oportuno. Na sua pessoa, o reinado. Quando se fala de reino de Deus, não se fala não é em termos geográficos, não é em termos de um lugar, é em termos de uma realidade, que é, talvez em português o melhor seria a senhoria de Deus. O lugar, o modo de viver em que Deus é o Senhor. Este é o reino de Deus. O que vai ser daqui para a frente, Jesus vai explicá-lo gradualmente. Este anúncio é uma boa notícia e por isso é preciso mudar de mente, é o mesmo verbo converter-se de que falava João Batista, mas agora na boca de Jesus já tem um outro sentido. Isto é, mudem de mente e acreditem que Deus está presente e que Deus é bom e libertador. É isto que é preciso entender agora. E o convite é para acreditar. E acreditar, o verbo acreditar tem muitos sentidos, mas aqui significa, não é simplesmente saber uma coisa. Eu sei que eu fui informado que tem tudo isso, mas tem mais. Aqui significa, acreditar significa aderir. Eu acredito significa eu insiro-me, eu sigo. Cada vez mais vai ter este sentido também nos primeiros discípulos que seguem Jesus logo em seguida. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Deixando logo as redes,
Eles seguiram-no. Um pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco a consertar as redes, e logo o chamou. E eles deixaram no barco seu pai Zebedeu com os assalariados e partiram com ele. É isto. Este acreditar em Jesus, para estes dois pares de irmãos, significa muito concretamente seguir, aderir e aderir até de uma forma de caminhar atrás de Jesus. Para eles, esta é uma forma de Jesus passar na vida deles que mudou completamente, mudou a agenda, mudou os objetivos, mudou tudo. A forma de organizar o tempo, as prioridades, Jesus passou na vida e levou-os consigo. Estes discípulos, pertencem à comunidade de Marcos, têm nomes. Portanto, a comunidade conhece, como conhece todos os outros. Ao longo do Evangelho vão surgir, quando surgem nomes, normalmente são nomes que a comunidade de Marcos conhece. Portanto, estas não são mitos, são pessoas concretas, que eles viram, que eles conhecem, como nós conhecemos na nossa Diocese o Dom Manuel, e conhecemos o Dom Gilberto, e agora tem a desgraça de conhecer também este, mas enfim, não pode ser tudo bom. Mas são pessoas concretas, e faz-nos ver, e o Evangelho é precisamente isto. O Evangelho não se passa simplesmente na cabeça da gente, passa-se num género de vida. E é esse testemunho de vida, de forma como estas pessoas viveram e aderiram, que estes vão ser aqueles que nos vão transmitir. Pedro vai dizer, antes do Pentecostes, para refazer o grupo dos 12, quando se tratava de escolher Matias, diz: alguém que tenha seguido connosco desde a Galileia, que tenha sido testemunha disto e que vai transmitir. E aquilo que Marcos nos transmite são estes foram testemunhas oculares desde o início. E são eles que nos contam e que nos fazem viver a história de Jesus. Eles não vão, Pedro, André, João e Tiago, não são eles que vão à procura do mestre. Era costume em Israel, quando se queria aprender, o judaísmo não tem uma catequese organizada nas sinagogas. Tem as yeshivás, que é onde a gente, com um mestre, aprende a conhecer a lei. E quem queria ir à procura de um mestre famoso. Aqui os discípulos não vão à procura de ninguém. É Jesus que passa e chama como Deus chamou os profetas. Esta comunidade que vai ser formada pelos discípulos não é um grupo de gente voluntariosa que se pôs junta para realizar alguma coisa. Não. São todos chamados, eleitos, prediletos, chamados um a um pelo nome, por Jesus. Essa é sempre a dimensão da comunidade cristã. Jesus passa e diz-lhes: vinde atrás de mim, vinde após mim, e farei de vós pescadores de homem. Tem duas coisas o chamamento de Jesus. Uma é tornar-se discípulo. Ir atrás não significa simplesmente seguir fisicamente, significa imitar, significa aprender com o mestre. Isto era a noção de mestre em Israel. Há lições lindíssimas dos rabinos sobre isto. E a primeira noção de Jesus, o primeiro título de Jesus é precisamente o mestre, ser um mestre. Ele ensina e ensina de um modo novo. Portanto, Jesus passa na vida deles, chama, e não simplesmente para estar, diz: farei de vós pescadores de homens. Não é só para seguir, é para ser pescadores de homens. Não significa deitar uma linha ou um engodo a alguém, não significa simplesmente pescar alguém no sentido depreciativo. O verbo em grego pode significar também salvar de uma situação de perigo. Pescar alguém no sentido de tirá-la do abismo das águas. Portanto, eles são chamados para serem enviados. Ninguém é chamado, Jesus não quer simplesmente fazer um grupo para jogar em cartas, um hobby qualquer. Não, é para
serem enviados. Isto está desde o início ligado a ser discípulo, significa também ser apóstolo e enviado. Isto de estar com ele e ser enviado vai estar bem presente quando mais tarde Jesus escolher os 12 para estarem com ele e para enviá-los em missão. E diz que imediatamente eles o seguiram, num caso deixaram as redes, noutro caso deixaram os pais, deixaram as coisas, deixaram os afetos, mas sobre isto vamos falar depois. O que é que significa deixar esse tipo de afetos? São os afetos de tudo aquilo que nos dá segurança. O pai não é simplesmente o paizinho, o papá. O pai é a tradição. O pai é a vida que se levou até agora. Quando dois casam, vão constituir uma nova família. Têm de deixar a casa do pai para começar uma casa nova. E estes vão embarcar numa aventura nova. E, portanto, não podem ficar em casa do pai. Portanto, este novo significa uma ruptura e para um projeto novo que Jesus lhes propõe. Estes são as primeiras sementes do reino. E vejam, quando o Evangelho é anunciado, duas coisas. Deus entra na casa, na vida das pessoas. Desacomodam-se e elas vão. Como tinha a gente que se desacomodava para vir ter com João Batista. Eles vão seguir Jesus e vão formar uma comunidade. O Evangelho forma sempre uma comunidade. Aí vão entrar, agora, a partir de agora, depois de passar, Jesus vai chegar à sinagoga de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum. No sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E maravilhavam-se com o seu ensinamento, pois os ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Na sinagoga deles encontrava-se um homem com um espírito maligno que começou a gritar: "Que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus intimou-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." No sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Parece uma coisa normal. Não é assim tão normal a forma de dizer. Normalmente, não se vai à sinagoga para ensinar, vai-se à sinagoga para ouvir a palavra de Deus e para rezar. Mas Jesus entra na sinagoga de um modo diferente. A sinagoga é o lugar onde a gente se reúne, duas coisas fundamentais: para escutar a palavra de Deus, para praticar a sua fé, para rezar em conjunto, como comunidade. A sinagoga é uma coisa formidável. Vejam que também o Evangelho se espalhou. A primeira difusão do Evangelho foi através da rede de sinagogas judaicas que havia em todo o Império, em todas as cidades do Império importantes havia uma sinagoga. E foi por aí que o Evangelho começou a se ingrar e a espalhar-se muito rapidamente. E é muito interessante porque foi a força de Israel, foi precisamente isto, esta instituição sinagogal, onde se ouvia a palavra de Deus, onde se era crente porque se reunia à volta da palavra. Isto foi-se tornando também tantas vezes, a palavra que estava lá, tantas vezes foi simplesmente ritualmente pronunciada e foi-se esquecendo a vitalidade desta palavra. Mas ainda hoje, no judaísmo, a sinagoga é realmente um monumento da fidelidade de Deus a Israel e da fidelidade do Israel fiel a Deus na escuta da sua palavra e no configurar a vida à luz desta palavra. Jesus entra nesta sinagoga e vem para ensinar, porque sempre aquilo que tínhamos dito, porque ele foi apresentado no Rio Jordão como o Filho de Deus, o Filho do autor desta palavra. E entra aí para
falar de um modo novo. E diz que a gente se admirava porque falava com autoridade e não simplesmente como os mestres de Israel, os escribas, os rabinos. Porque ele vem com a autoridade mesma de Deus. E dá sinais disso. Nesta sinagoga há um homem possesso do espírito do mal, do espírito impuro. Vamos só uma explicaçãozinha. O espírito impuro, nós pensamos logo em coisas de ordem sexual ou coisas que já não tem nada a ver com isso. A noção de puro e impuro em Israel é uma noção factual ligada a rituais que não permitem que eu me aproxime de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é sagrado, que eu me aproxime da família, etc. As normas da pureza, vamos voltar aqui a estar de novo no Evangelho bastante em foco, as normas da pureza não têm a ver com um bem moral, fazer bem ou fazer mal, do ponto de vista moral. Por exemplo, se eu vou a um funeral, eu fico impuro. Eu tenho de realizar um bem e oblações, etc. Se uma faca que tocou em carne, tocar algo que provém do leite, queijo, leite, fica impura. Então tem de fazer um rito de purificação. Tudo aquilo que tem a ver com sangue, com a vida, tornam impuro a pessoa. Isto não tem a ver com bem e mal em termos morais, tem a ver com o acesso a Deus. Ora diz que ali estava um homem possuído por um espírito de impureza, isto é, esta comunidade que está aqui não liberta realmente o homem tantas vezes. Há um homem ali que não tem comunhão com Deus. Vamos ver porque é que isso pode acontecer, vai acontecer logo em seguida. E Jesus, mas este poder do mal, que torna o homem incapaz, que está no meio desta comunidade, de uma comunidade que é reunida em nome de Deus, e este sente-se o espírito do mal, diz tudo aquilo que realiza o mal, que é o mal do homem. Por exemplo, é impuro tudo aquilo que tem a ver com ficar dependente de escravo, de todas essas dependências que despersonalizam a pessoa, muitas doenças como a lepra, etc. Isto são tudo coisas que nos põem, que impedem o contato, a vida da comunidade e o contato com Deus. Quando Jesus chega, este espírito impuro, tudo aquilo que é mal, sente-se incomodado, diz, tu vieste para nos perder, eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Começa aqui uma coisa também que é esta, os espíritos do mal conhecem Jesus. Ainda ninguém sabe, só nós, como vimos da última vez, nós sabemos, já fomos informados que Jesus é Filho de Deus. Mas isto foi só para Jesus e para agora Marcos diz para nós que estamos a ler o Evangelho. Agora, esta gente não sabe. E Jesus dá um sinal, liberta o homem, diz que abanando e convulsivamente deixou-a em paz. É sintomático que esta comunidade que está aí em nome de Deus não é capaz de fazer esta ligação com Deus e de libertar o homem da sua forma de viver alienada. Este é aquilo que Jesus vem fazer, libertar o homem de tudo aquilo que é profundamente e radicalmente mal na sua vida. A partir daqui, Jesus, realizando este sinal, dá um sinal, uma manifestação daquilo que ele vem fazer. Vem em nome de Deus libertar as pessoas. E libertá-las também no ambiente, e começa precisamente no ambiente da sinagoga, que é onde se manifesta a palavra de Deus, que deve ser a libertação das pessoas. Ele vem precisamente daqui, e é este o seu sinal paradigmático daquilo que vem fazer. Libertar, congregar as pessoas e levar as pessoas à comunhão com Deus. De partir daqui, saindo da sinagoga, vai para a casa de Pedro. Saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André.
A sogra de Simão estava de cama com febre. Aproximando-se, levantou-a, agarrando-a pela mão, e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos. A cidade inteira estava comprimida à porta. Ele curou muitos enfermos e expulsou muitos demónios, mas não deixava falar os demónios, porque sabiam quem ele era. Então, depois deste primeiro sinal, no ambiente religioso da sinagoga, o mais santo fora de Jerusalém, o lugar santo era assim. E Jesus vem reformar o sistema religioso, vem para ensinar ali, porque é a partir dali que estava a vocação de Israel. Mas o Evangelho não vai ser uma questão piedosa, simplesmente. E Jesus vai para a casa dos discípulos, ou o discípulo Pedro, e entra em casa e confronta-se com a debilidade desta família, onde a sogra é a mais antiga da casa, portanto, é a mãe, a matrona da casa, se encontra com febre, se encontra doente. Falaram-lhe dela e diz, Jesus agarrou-a pela mão e levantou-a, é o mesmo verbo, levantar e ressuscitar, é o mesmo verbo que se usa em grego. E levantou-a. Isto é, deu-lhe nova vida. Entra na família, nesta família dos discípulos, onde entra Jesus, cria nova vida. E o resultado desta nova vida é que diz que ela levantou-se e pôs-se a servi-los. A pessoa adulta, a pessoa sã, é aquela que é capaz de servir. E o resultado da cura desta mulher é o serviço que ela vai fazer à sua família, a Jesus e aos discípulos que vêm com ele. Passado o sábado, portanto, o sábado não se pode sair de casa, só se pode dar determinados passos, etc. Passado o sábado, se diz, a cidade inteira estava reunida à volta de Jesus. Tinham estado na sinagoga e agora a cidade, não é só a casa de Pedro, é a cidade toda que também é frágil, está sofrendo por causa das doenças, pessoas possessas, isto é, possuídas por vícios, por tudo aquilo que as incomoda e que não as deixa ser livres e dignas, vêm ter com Jesus. E diz que ele expulsou muitos demónios, curou muitas doenças, de modo que a fama dele se espalhou por toda a cidade. E esta presença de Jesus na cidade, em casa e na cidade, é o futuro do Evangelho. Jesus vai voltar sempre às sinagogas, mas o Evangelho é uma questão de cidade. Já agora, um parênteses. Vejam que Marcos não nos narra os evangelhos da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, porque este era o primeiro anúncio, era desde a Galileia. Desde este aqui é que começava o primeiro anúncio. Os outros evangelhos já foram trazer outras explicações das origens de Jesus. Marcos não tem. Mas Lucas e Mateus falam-nos do anúncio de João Batista, Lucas, onde ao Zacarias, que era sacerdote, no lugar mais santo do templo, é lá que se realiza o anúncio do nascimento de João Batista. Porque era, de facto, o lugar onde Deus tinha sido a presença de Deus no meio do povo, o templo de Jerusalém. Durante o sacrifício da tarde, o sacrifício do incenso, em que a comunidade toda estava reunida e orando a Deus. Mas o anúncio do nascimento de Jesus não é num templo. Não é num local sagrado, é onde? Numa casa em Nazaré. O Evangelho é uma questão de mundo. De certo modo, o Evangelho, sobretudo o Evangelho de Marcos, é desacralizador, no sentido pejorativo do termo sagrado. Isto é, o sagrado é aquilo que está fechado em si mesmo. Um leigo não pode entrar nos ambientes sagrados. E então o sagrado Jesus, o santo Jesus, vem à procura dos leigos pelas estradas e pelas casas. O Evangelho vai ser sempre isso. Vai ser um romper
romper ambientes e mentalidades estreitas e abri-las, porque Deus é libertador. É por isso que, no dia seguinte, de madrugada, ainda escuro, levantou-se e saiu. Foi para um lugar solitário e ali se pôs em oração. Simão e os que estavam com ele foram à sua procura. E, tendo-o encontrado, disseram-lhe: todos te procuram. Mas ele disse-lhes: vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar também lá, pois para isso é que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demónios. No dia seguinte, os discípulos ainda estão com a cabeça quente do que foi aquela grande sessão de milagres à porta. Toda a gente louvava e aderia a Jesus. E disse: agora que o metal está quente, é que é preciso bater. Todos estão à tua procura. Disse: não. E Jesus foram à procura dele, mas ele tinha estado a rezar. E esse é o segredo. Volta ao tema do deserto. O que é que manifestava Marcos no deserto? Jesus vai ao encontro do Pai, que é quem o envia em missão, vai conferenciar, esta é a verdadeira oração, vai conferenciar como o Pai que o manda. E vai discernir, na comunhão com o Pai, vai discernir os passos a dar no caminho. Isto é o verdadeiro sentido da oração. É a melhor definição da oração. Por isso Jesus tem uma perspectiva diferente da dos discípulos. Eles querem que se volte um Messias popular. O tal Messias, deita-te daqui abaixo para te chamarem o superstar e vais. E depois tens toda a gente de joelhos diante de ti. Uma metodologia pastoral de sucesso. E Jesus diz: não. Além disso, estes é bem o sentido da mentalidade de dizer: temos um santo específico na nossa cidade. Um orago, um centro de peregrinações, organiza-se aqui e vem toda a gente cá ter. O sentido de se apropriar da mensagem libertadora de Deus e de enclausurá-la, de dominá-la. Jesus: vamos para o outro lado. Também lá tem de anunciar. O Evangelho não é para estar preso de ninguém. Ninguém é dono do Evangelho. O Pai é a liberdade. O Pai está sempre a caminho. Esses mapas todos de Jesus são isso. Sempre a caminho. É um passar pela vida das pessoas. E deixar que as pessoas tenham tempo também, não de condicioná-las, mas que elas tenham tempo de seguir e de entender o projeto de Deus. E diz: e foi com eles, e é Jesus que arrasta os discípulos para a missão, e foi com eles pelas aldeias da Galileia, anunciando o Evangelho. Este Jesus orante, porque vejam, dois grandes milagres que tem aqui. Os milagres, primeiro na sinagoga e depois na casa, e agora pela Galileia toda, e depois tem um milagre a seguir, que é o do leproso, que já vamos ver. Mas, e no meio, Jesus no deserto. Este estar no deserto, é tal encontrar o rosto de Deus, é apresentar Jesus como um modelo do homem, da pessoa nova. Lembra-se que dissemos que o filho do homem e filho de Deus. E Jesus vem como o homem por excelência, o homem com letra maiúscula. E este homem com letra maiúscula é o contrário do primeiro homem, do primeiro Adão, que acha que o projeto de Deus que não é suficiente, ele quer fazer as coisas por sua conta. O homem novo volta a Deus para saber como é que há de tratar este mundo, que Deus lhe dá para administrar, desenvolver e guardar. Essa presença de Jesus, de Deus no mundo de Jesus, é constante. Nos grandes momentos da vida dele, ele vai voltar a esse deserto onde encontra
o rosto do Pai. Um leproso veio ter com ele, caiu de joelhos e suplicou: Se quiseres, podes purificar-me. Compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fica purificado. Imediatamente a lepra deixou e ficou purificado. Logo o despediu, dizendo: Livra-te de falar disto a alguém. Ele, porém, começou a proclamar e a divulgar, a ponto de Jesus não poder entrar abertamente numa cidade. Ficava fora, em lugares despovoados, e de todas as partes iam ter com ele. A lepra era uma das doenças mais problemáticas e mais dramáticas da antiguidade, ainda é hoje, infelizmente, para muitos milhares de pessoas. Mas naquele tempo tinha uma conotação não simplesmente física, da deformação que pode provocar, mas também social e uma conotação espiritual. Porque o leproso começa por ser evitado para que não se deem contágios, mas depois isso começa tudo a ser interpretado de um modo diferente. Não pode viver na família, tem de vestir andrajosamente, tem de gritar impuro, impuro sempre que alguém se aproxime, não pode entrar na sinagoga, está excluído de entrar no templo, é um proscrito pela sociedade, pela família e, assim se crê, por Deus. É esta realidade com a qual Jesus se confronta. A realidade da exclusão, da marginalização. Ou, simplesmente, do não se importar, deixa ir. E Jesus, o que é que faz? Diz, vem, se tu quiseres dizê-lo, podes. E a palavra que utiliza é purificar-me. Isto é, utiliza a tal palavra cultural, diz, torna-me capaz de voltar à comunidade e de voltar à presença de Deus. Porque isso com isso a vida toda está incluída. E Jesus, o que é que faz? Jesus passa por cima de todos os medos, de todos os tabus, de todas as leis, porque isso está escrito na lei, e toca no homem. Isto é, Jesus entra na desgraça e na exclusão daquele homem. E este gesto, este tocar, lembram-se do Michelangelo, a criação do homem, o toque de Deus na mão de Adão. Este é o gesto que Jesus faz. Recria este homem. Mas não estamos a falar de símbolos. Vejam o que é que significa para este homem que vivia sozinho, ou com os outros como ele. Tinha de viver afastado das povoações. Tinha de viver na miséria. E todos os afetos lhe estavam proibidos. E voltar a tudo isto. Quero, fica curado. É para isso que ele veio. É para isso que Jesus veio. Este é um dos gestos mais bonitos do Evangelho. Porque é curar o homem na sua raiz para que seja capaz de se expressar com dignidade e de receber dignidade também dos outros. E de encontrar caminho, vida, liberdade. E depois Jesus diz, olha lá, não digas isto a ninguém. Que é inútil, porque ele depois vai dar a língua por todo o lado. Mas, diz, não digas isto a ninguém, mas vai. Porque é que Jesus proíbe os doentes de falar? Os demónios proíbe-os de falar, já vamos ver porquê. Chamam-no Filho de Deus. Os demónios chamam-no Filho de Deus. E Jesus não quer que se entenda que ele é o Messias e o Filho de Deus, antes de se perceber o que é que ele entende por Filho de Deus e Messias. Não é para, chamamos o segredo messiânico, não é que Jesus quer fazer secretismo. Não quer é mal entendidos. Ele não quer ser conhecido como o Messias, que é aquele que havia de vir com a força de Deus, e ele não é isso que quer. Ele não vem para derrotar os romanos, ele não vem para dar cabo de ninguém, ele vem para mostrar o amor e o poder transformador de Deus.
E é por aqui que ele revela que é poderoso e que é bom. É porque recupera a pessoa do abismo dos seus problemas, da sua indignidade, da injustiça que lhe faz a sociedade. Por isso, não quer que manda calar os demónios. Segundo, diz aos doentes que não proclamem. Porque também não quer ser conhecido simplesmente como um milagreiro. Infelizmente, algumas das nossas comunidades andam por aí. E a gente que se deita no chão, mas o Espírito é disso. O Espírito não é para deixar ninguém no chão, é para levantá-los. É para pô-los em dignidade. É para encontrar, não, o resto é espetáculo. É isso precisamente que Jesus não queria. Ele não é um superstar. Ele é o homem das dores habituado ao nosso sofrimento. E toca-o, que ele toca com mão. Este é um dos mais lindos gestos de Jesus, a tocar no leproso, na nossa lepra de cada um de nós. Não há lepra nenhuma que ele não toque e que não transforme. E não há homem mais indigno que ele não recrie, não regenere em homem novo. Era isso, mas quando se diz que é aquele que batiza no Espírito Santo, não estamos a falar de coisas etéreas. É o Espírito Santo de Deus que cura este homem. Isto é que lhe infunde uma vida e uma dignidade novas. O Evangelho é assim. O Evangelho é a libertação. O Evangelho é a agregação. É por isso que Jesus diz a ele, e agora vai mostrar-te aos sacerdotes para testemunho para eles, isto é. Diz a lei que quando alguém se sente curado da lepra, deve ir ao sacerdote para ele certificar que realmente não a constitui mais perigo e declará-lo limpo e oferecer um sacrifício de ação de graças. Isso vai, porque isso é necessário para que tu sejas reintegrado na comunidade civil e religiosa, vai para que eles saibam que Deus é um Deus de liberdade e não é um Deus que discrimina nem afasta ninguém, seja lá a situação em que se encontra. Passamos, tudo isto é muito bonito, e diz que Jesus, a multidão era tal, que ele já não entrava nas cidades, mas de todo lado vinham ter com ele. Mas as autoridades estão a ver e preocupadas. E não só as autoridades, a família. Não é muito católico. É um bocado herege em relação às prescrições judaicas. E agora, Marcos conta aqui 5 episódios, que são é o mais bonito, desta tarde é o prato fundamental, porque nos faz ver a distinção entre aquilo que é um formalismo religioso e a verdadeira libertação que o Evangelho quer infundir nas pessoas, na família, na sociedade. Então, o primeiro, vamos ver, já o primeiro destes, todos, esta leitura não é a leitura, depois no texto vão encontrar a leitura completa, mas aqui é para resumir, dando o sentido, porque são histórias que a gente já conhece, não é? Tendo Jesus voltado a Cafarnaum, juntou-se tanta gente que nem mesmo à porta havia lugar. Vieram trazer-lhe um paralítico. Como não podiam aproximar-se, descobriram o teto no sítio onde ele estava e desceram o catre em que jazia o paralítico. Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam lá sentados alguns doutores da lei que pensavam: blasfema, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus disse-lhes: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te, pega no teu catre e vai para a tua casa. Soube-se que estava em casa. Esta casa é a casa do discípulo, a casa onde Jesus ia. Mas
estavam lá os escribas sentados. E estar sentado significa na atitude de ensinar, de mestre. Mas como Jesus estava, a casa encheu-se de tal maneira, mas é uma casa pequena, não dá. E chega um que tem uma incapacidade maior. Está paraplégico pelo menos, não anda. E então, esta gente não faz mais nada, tira o teto, não pensem lá que andaram lá telha a telha. As casas desta altura são feitas assim com uns barrotes de madeira, depois põe-se em cima umas ripas e põe-se uma terra argilosa que cobre muito bem a casa, defende-a, todos os anos tem de se completar e ajustar, mas funciona muito bem, essas casas. Portanto, o que eles fizeram foi tirar essa cobertura para meter o homem lá dentro. Agora, isto é um episódio muito lindo. Esta gente diz, esta casa não tem capacidade para mais. Este homem quer chegar junto da fonte da vida e da cura e não tem modo de entrar. Esta é a casa de Israel. Os que estão fora, como o leproso. Os que estão fora, como os possessos. Os que estão fora, como impuros, não têm possibilidade de entrar. Está-lhes vedado o acesso. E a própria comunidade que torna impossível que entrem outros lá para dentro. E eles não estão com meia medidas. Tira-se o teto. E metem o homem lá para dentro. Aqui, nesta narração, parece que tudo é estranho. Jesus, vindo a fé deles, disse, filho, são-te perdoados os pecados. Afinal, ele vinha para a confissão? Jesus não entendeu bem? O homem, coitado, estava paralítico. Jesus dá-lhe a absolvição. É um discurso que está muito bonito lá por trás. Isto é, Jesus não vem simplesmente curar males físicos. E não é porque despreze nada. Ele compadece desse homem. Porque é um homem que não pode andar. É um homem incapacitado de se mover e de ser livre. Mas há muitos atletas paralisados. E há muitos paralíticos. Há dias lá as irmãs, que estão ainda as irmãs da Madre Teresa, têm um pequenino lá. Eu já não me lembro como é que ele se chama. Não é o Gilberto, é um mais pequenino que tem agora. É o Edi. O Edi tem 2 muletas, mas ele faz as piruetas com aquilo que eu... Se fizesse aquilo, eu partia-me logo. Não é disso que se fala, mas é para dizer que há incapacidades que são mais paralisantes do que uma parálise fixa. E é isso que Jesus quer dizer a este homem. Ele não está julgando o homem, também, muito menos, quer dizer que a parálise dele foi causada pelo pecado dele. Não está minimamente isso aí. Ele não é uma ligação causa e efeito. O que Jesus quer dizer é que quer libertar este homem não simplesmente da sua parálise das pernas, mas da sua parálise mental e da sua parálise do coração. E quer, sobretudo, que a comunidade entenda isso. Que ele não vem simplesmente, os milagres dele não são desses, porque se fosse só isso, este homem podia dar mais uma queda a seguir e ficava de novo paralítico e depois vai de novo ao médico, vai, não? E ele quer dar um sinal de que é fonte de libertação. E então, diz, filho, são-te perdoados os teus pecados. Também pecados temos de entender o que é. O pecado não é simplesmente uma mancha que se lava. Não é simplesmente apagar uma fatura. Deus rasga todas as faturas. Não tem fatura que... Agora a gente já pode consultar, a partir desta semana já se pode consultar as faturas, não é? No céu o São Pedro ia se ver atrapalhado, porque as faturas foram rasgadas. Foram rasgadas pela misericórdia de Deus. Não é isso. O que é que quer dizer o pecado? É aquilo que Jesus faz. O que é que fez com o leproso? Este leproso era um homem
que estava excluído da sociedade, excluído da família, excluído do templo. Ele recupera-o para a sociedade, recupera-o para a família, recupera-o para o contato com Deus e, sobretudo, recupera-o como pessoa humana. O perdão não é em direção ao passado. É em direção ao passado para dizer que Deus rasgou a fatura. E tu vais lá e dizes, Senhor, eu tenho mais umas faturas para rasgar. E quero que a tua misericórdia dissolva tudo isso. Mas o que interessa é que eu volto a olhar para o teu rosto de misericórdia. O que interessa é que eu volto para a família. O que interessa é que eu volto para ser uma pessoa de bem. O que interessa é que eu me sinto uma outra pessoa. Este é o perdão que Jesus vem trazer. Não é pagar faturas, é criar homens, pessoas novas. E é isso que esta gente não entende. Então os chefes que estão lá para vigiar, porque o sábado e a sinagoga, se estão em sinagoga, é sábado, é o dia por excelência de Deus, e como Deus é o limitador e o sábado tem 50 e tal proibições de coisas que não se podem fazer ao sábado, a gente fica tolhido no dia de Deus. E agora não é isso que Jesus vai fazer. O que Jesus vai fazer é dizer, o dia de Deus é o dia da festa, é o dia da liberdade, é o dia da vida, de multiplicar a vida, não de limitar a vida. E por isso, levanta-te. E eles dizem, mas isso não pode ser. Que coisa é essa? Isto é uma blasfémia. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Porque para eles o pecado é a tal contabilidade. Para Jesus não é a contabilidade, é a libertação. E por isso diz, não, vocês não entenderam nada. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem veio foi para isso, então a libertação deste homem vai ser devido testemunho para vocês. E como eu liberto as pernas deste homem para o tornar livre, liberto-o para que seja uma pessoa livre. Este é o primeiro milagre, e é um milagre em absoluto, porque todas as outras controvérsias vão estar nesta linha. Quem é Deus? É o meu limite? Ou é o horizonte que se abre diante de mim? É o potenciador e o recuperador da minha agilidade. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, ele seguiu Jesus. Muitos cobradores de impostos e pecadores também se puseram à mesma mesa, com Jesus e os seus discípulos. Mas os doutores da lei disseram aos discípulos, por que é que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus decididamente está ultrapassando as medidas de tudo aquilo que é razoável e de bom senso para pessoas de bem. E não é que passa à frente do cobrador de impostos. Que o cobrador de impostos era aquele que ninguém gosta de pagar impostos. Era o nosso ministro lá da altura, mas não era só isso. É que eles tinham fama, e parece que também proveito, de serem corruptos. Isto de mexiam com muito dinheiro, o dinheiro às vezes pega-se nas mãos, as mãos vão para o bolso, e a gente sabe como é que acontece. E lá o Zaqueu diz que é verdade, que roubou, mas que vai restituir agora quatro vezes mais, etc. Agora, Jesus chama um destes, que ainda por cima não só tem fama e provavelmente também proveito de corrupto, mas é também um traidor à causa de Deus e da pátria, porque está ao serviço dos romanos. Portanto, duplamente detestável por tudo. E considerado como o protótipo dos pecadores. E Jesus passa à frente deste Levi e diz, Levi, vem comigo. Levi tinha-lhe dito que se alguma vez
um enviado de Deus aparecesse à frente dele, era para pegá-lo no mínimo a pontapés. Por a vida que ele levava. E que ele de Deus só podia esperar a destruição e o juízo final. Agora que este que era considerado o enviado de Deus passasse, não lhe fez nem recomendações, nem sermões, só digo, Levi, vem comigo. O homem nunca tinha sentido uma alegria deste género. Eu disse, mestre, vamos dar uma festa. Tu vens? Claro que vou. E quem é que o pobre do Levi havia de convidar? Os bons? Não, esses não podiam entrar na casa dele porque ficavam impuros. Era gente como ele. E Lucas vai mais, diz que estavam mulheres de má vida, e estavam lá. E Jesus entra. Cá fora, os fariseus dizem, o teu mestre, o vosso mestre, foi lá para dentro com essa gentalha? Comer com publicanos e pecadores? Onde é que está a moralidade? Jesus em más companhias. Mas lá dentro é outra coisa. Lá dentro é o pastor que vem à procura da ovelha que se perdeu. É o pai que tinha perdido um filho e o recupera. É Deus que vem ao encontro do seu povo que é sempre pecador. E é por isso que estes pecadores vão ter mais espaço na vida deles para recebê-lo. Lá dentro é realmente a festa que explode. Estes de fora julgam, não sentem, porque não tocam. É sempre o tal gesto de tocar na miséria do leproso. A lepra pode ser de tantos géneros. E esta é uma lepra que é preciso curar. E depois vai ser importante que todos os discípulos saibam e façam a experiência precisamente dessa miséria, eles próprios, para entenderem que se Jesus os coloca depois à frente da sua comunidade, não é por méritos próprios, mas porque Ele os recuperou da sua miséria, da miséria em que eles eram, e que, portanto, os tornou possíveis também para a sua comunidade. Levi foi chamado como todos os outros discípulos. Como Pedro, um pescador, uns palavrões de vez em quando, vai ter dito, mas são pessoas aceitáveis. Agora, um publicano, as distinções que a gente faz, as pessoas com quem a gente se relaciona, o medo que a gente tem de ir, Jesus não tem medo de chegar às profundidades de tudo. E quer que a sua comunidade seja assim. Uma comunidade de santinhos não serve de nada. Devemos de ser todos santos, mas havemos de ser gente que sabe fazer as contas com um mundo que não é perfeito. Jesus não veio para o mundo perfeito, como nós não vivemos no mundo perfeito. É por isso que temos de ser gente de misericórdia, como o Pai do céu é misericordioso. Estando os discípulos de João e os fariseus a jejuar, vieram dizer-lhe: por que é que os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os convidados para a boda jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Dias virão em que o esposo lhes será tirado. E então, nesses dias, hão de jejuar. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. A questão das práticas religiosas. Jesus vai se confrontando uma após outra com os pilares da espiritualidade de Israel. E vejam, Jesus não diz que isso está errado. Diz que é preciso encontrar outra chave de leitura. É preciso ler a palavra de Deus de outro modo. E ele está cá, é por isso que ele fala com a autoridade de Filho de Deus, precisamente para isso. O jejum é uma prática normal e boa da vida.
E nós também o pregamos neste tempo da Quaresma. Mas vamos entender o que é que se quer dizer. Os discípulos vão passando ao longo, é sábado, vão passando ao longo, estavam a jejuar todos num dia de jejum, e os discípulos de Jesus não fazem muito caso disso. Vão dizer, como é que mestre é este? Que não ensina, porque os mestres é que têm de velar por isso. Portanto, Jesus é chamado em causa por causa do comportamento dos discípulos. Diz, tu não dás educação aos teus discípulos. Jesus diz, bom, a ver, não, o que é que vocês estavam... Este diz muitas coisas, não é mesmo a palavra de Jesus. Quando fala do noivo, significa que chegaram os tempos messiânicos, porque era o noivo que havia de vir, o esposo de Israel. Portanto, chegaram os tempos messiânicos. E os tempos messiânicos não são simplesmente para deitar um remendinho. Aqui é preciso renovar mesmo. Isto já não vai com remendos. É preciso ler a Bíblia de outro jeito. É preciso entender a Deus de outro jeito. E, portanto, não é que vocês vão jejuar pensando o quê? Que estão dando coisas a Deus. O meu doutor israelita, judeu, um homem formidável. E então, mas ele dizia, nós, judeus, estamos sempre a fazer assim. A pregar mais um selo na cartela para apresentar a Deus, para ele pagar a fatura das boas obras que a gente vai fazendo. Que é toda essa mentalidade que Paulo vai dizer, não, vocês não pensem, Deus não precisa, o que é que Deus ganha com o vosso jejum? Mas não é só Jesus que diz. Já o profeta Isaías, no capítulo 1 de Isaías, que a gente lê no início da Quaresma, diz, o que é um dia de jejum que vocês querem? Um dia da gente se curvar, cinzas na cabeça e tudo isso, e viver curvados e tristes. É isso que chama um dia de jejum agradável a Deus? Não é antes que libertem todas as cadeias da opressão e da injustiça, que deem pão a quem tem fome e vistam aquele que anda nu e que tem frio? Não é esse que é um dia agradável a Deus? Ou pensam que enriquecem a Deus com o vosso jejum? E Jesus é a primeira coisa. Segundo diz, isto é tempo de festa. E a minha comunidade é para criar uma festa nova de vida. Não é simplesmente para amontoar mais práticas religiosas. Elas vão ser o tal... Jesus não tira nada da necessidade de festa. Ele vai à sinagoga e celebra com o povo. Mas quer que se entenda Deus de um modo libertador. Porque não pensem, eu digo tantas vezes, as pessoas que vêm conversar dizem, não fui à missa, dizem, olha, tem consciência que não é uma coisa boa, mas pensa que a Deus faltou alguma coisa por você não ir à missa? Faltou sim, mas é de outro jeito que você não sabe. Deus estava a olhar para lá, ver se vocês, onde é que vocês costumaram, não vi, sentiam a sua falta, sim. Porque gosta de haver lá, porque é como uma mãe que tem a mesa posta e falta um filho. Não fica contente. Você não foi fazer festa com os outros. Mas não pense que é porque fez um mal diretamente a Deus. A Deus não fez mal nenhum. Fez mal a si próprio. Haviam a festa e você não foi. É isso que Jesus diz. Haviam a festa e vocês estão lá nas suas devoçõezinhas. E a festa do Messias não a fazem. Não foram ao casamento e depois foram comer uma carcaça para o lado. Vocês façam a festa de Deus, está no meio de vós. Façam a festa da vida. Vibrem com o coração do Senhor libertador, que vos vem realmente dar vida. Diz, vai haver um tempo em que eles vão jejuar. Quando lhes for tirado o noivo é Jesus. Quando lhes for tirado o noivo, então vão jejuar. E a gente pensa, pronto, agora Jesus já morreu, ressuscitou, agora já se pode fazer jejum. Naquele tempo os discípulos não podiam. Não é isso. Jesus diz, o noivo que vai lhes ser tirado é a morte de Jesus. E essa morte de Jesus é o quê? É o dom da sua vida. Quando os discípulos tiverem passado pela morte de Jesus, vão entender o que é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é abster-se de si próprio a favor dos outros.
é abster-se de si próprios para encontrar o rosto de Deus, a caminhar até o deserto de encontrar o rosto de Deus, de encontrar o rosto do irmão. O jejum é abster-me daquilo que são os meus impulsos para que outros possam viver, para que outros possam ter dignidade, para que outros possam ter lugar. Esse é o jejum de Jesus, é esse dom da vida. Num dia de sábado, indo Jesus através das searas, os discípulos puseram-se a colher espigas pelo caminho. Os fariseus diziam-lhe: repara, porque fazem eles ao sábado o que não é permitido? Ele disse: nunca leste o que fez David, quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da oferenda, e o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. De novo voltamos a um dos outros pilares da religiosidade de Israel, que é o sábado. O sábado é uma coisa linda. Vão um dia a uma sinagoga ao começo do sábado, na sexta-feira à tarde. A comunidade toda volta-se para a porta e diz: vem meu amor, vem meu noivo, vem meu amado, vem o sábado. E de facto o sábado é isso. O sábado é o dia em que no fim da criação, Deus e o homem descansam juntos. É o dia da dignidade do homem, em que Deus chama para a sua mesa, para a mesa da sua palavra, para a sua intimidade, chama a sua comunidade. É realmente o sábado, é uma das leis na história de humanização, uma das leis mais fortes. Quem nos introduziu no fim de semana é uma lei judia, é do Antigo Testamento. O sábado diz assim: ao sábado tu não trabalharás, nem tu, nem a tua mulher, nem o teu filho, nem o teu escravo, nem sequer o boi ou o jumento. Porque tu foste escravo no Egito e sabes o que é a escravidão. E portanto não pode ser. É por isso que ao sábado não se faz comida, não se acende fogo. Porquê? Porque sabem as senhoras, faz-se a festinha ao domingo e depois elas passam a manhã a preparar o almoço e depois à tarde a lavar a louça e elas pagam o preço do sábado. Em Israel dão. Não se pode cozinhar ao sábado. E por isso tudo tem de estar feito desde que se acendem as luzes do sábado, ninguém mais trabalha. Para que tu descanses. É o dia da dignidade. Só que depois a gente foi juntando isto de leis, de tudo aquilo que não se pode fazer ao sábado. O dia de Deus ficou o dia das proibições. Porque eu entendo Deus como o limite do meu ser. Daquilo que me é permitido. Porque tudo aquilo que é bom ou faz mal à saúde ou é pecado. Então Deus é o limite. Jesus tem do sábado outra ideia. O sábado é o dia do Pai. É o dia da festa. E entendam o sentido, porque a lei, querendo defender o sábado, acaba por tantas vezes pervertê-lo. Precisamente porque deixa de ser humanização para ser simplesmente lei. É por isso que Jesus diz: vão ler primeiro a Escritura. Preciso ler a Escritura de outro jeito. Não é verdade que David entrou no templo, aquilo que não era permitido ele fez. Porquê? Porque tinha fome. Portanto, a pessoa está em primeiro lugar. E isso vai-nos ser mais claro na última e decisiva controvérsia com as autoridades. Novamente entrou na sinagoga. E estava lá um homem que tinha uma das mãos paralisada. Eles observavam-no para ver se iria curá-lo ao sábado, a fim de o poderem acusar. Jesus disse ao homem: levanta-te e vem para o meio. E a eles perguntou: é permitido? Eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a e a mão ficou curada. Assim que saíram,
os fariseus reuniram-se com os partidários de Herodes para deliberar como o haviam de eliminar. Aqui estas controvérsias atingem o seu ponto culminante. Um homem tem uma mão paralisada. E a mão paralisada, significa o agir, a incapacidade de agir. Porque isto está ligado precisamente àquilo que não se pode, às proibições do sábado. Não se pode fazer isto, não se pode fazer, não se pode fazer. E este homem está paralisado. E Jesus coloca-o no meio da comunidade. Diz, este homem está partindo da realidade dele, este homem está aqui. Vocês estão na oração. E há um homem que está paralisado, isto não vos diz nada, a festa continua, as devoções continuam iguais, e este homem diz, nessa comunidade, onde se reúne a comunidade, em nome de Deus, o homem paralisado deve estar no meio, deve estar no centro, deve ser centro da atenção e das prioridades. Deem atenção a esse homem, é a primeira coisa, pôr no meio. E eles ficavam atentos, porque Jesus está lá, a tal coisa, veio para ensinar. As autoridades viram para controlar. A religião é feita de controlo. E Jesus diz, a religião, em nome de Deus, é libertação. Isto não quer dizer que não tem princípios. Vai ter um princípio fundamental. E muitos princípios por aí fora. Mas o fundamental é que seja libertação. Este homem, e olha para ele e pergunta-lhes, é permitido curar ao sábado, tirar uma vida, dar uma vida ou tirá-la? E diz, e eles calaram-se. O calar-se é sinal de fechar-se. Fecham-se nas suas certezas, fecham-se na inviolabilidade das leis, e para o homem não tem palavra. Jesus diz ao homem, estende a mão. Estendeu e ficou curado. E diz, entristecido e comovido e entristecido com a dureza do coração deles. Aqui é preciso voltar de novo o que é que significa o Espírito, o texto de Ezequiel que liga o dom do Espírito e a mudança do coração. Jesus vem precisamente ensinar a sua comunidade a ter antes de mais um coração novo e a olhar todos os mandamentos de Deus não como simplesmente proibições, mas como aquilo que ajuda o homem, ajuda o ser humano a viver em plenitude a liberdade, a dignidade e a relacionar-se com Deus. É por isso que esta comunidade que se faz autorreferente a si própria, realiza as suas funções, mas não entra em diálogo com a realidade das pessoas, essa comunidade torna-se intolerante e torna-se violenta. Eles saem e vão decidir, juntamente com os herodianos, os agentes do rei Herodes, vão decidir a forma de se libertarem de Jesus. Estas controvérsias significam uma passagem no Evangelho. Dos 3 episódios que vêm a seguir, são disso o exemplo. Primeiro, Jesus leva a multidão até o mar da Galileia. Agora, resumo só, podem ler depois nos textos, os textos vão começar a ser enviados logo que estejam revistos, vão estar disponíveis também e têm lá a explicação. Jesus leva esta gente para o mar, em direção ao mar. Agora o êxodo vai-se fazer ao contrário. O êxodo de Moisés era para trazer o povo para a terra. O êxodo de Jesus vai ser da terra para o território dos pagãos, os gadarenos. Depois, volta de novo a Israel e volta de novo, quando volta, 2 outros gestos vão ser importantes. Jesus faz
vai ser chamado a atenção pela família, que diz, venham ter mão nele. A família não é sempre Maria, não é simplesmente a questão de Maria e dos familiares mais próximos. A família aqui, a família significa a tradição, o passado, que venham ter mão nele, porque diz que estava fora de si, tinha perdido a razão. Toda esta atitude de libertação de Jesus e de contraste com as autoridades perdeu as estribeiras e vêm para ter mão nele. Ao mesmo tempo, as autoridades de Jerusalém, portanto, a autoridade suprema de Israel, vem e diz, é pelo demónio que ele expulsa os demónios. Ele é um endemoniado. E duas respostas Jesus dá. Primeiro diz aos de Israel, Jesus diz a eles dizem, é por causa do demónio que tens. Jesus diz, é por causa do demónio, então o demónio está dividido contra si próprio. Isso é alguma lógica? Se eu expulso o demónio é porque eu sou o mais forte, aquele que venceu o demónio no deserto. Mas depois diz uma coisa estranha, Jesus. Diz assim, todos os pecados serão perdoados. Todos os pecados dos homens serão perdoados. As blasfémias, e Lucas acrescenta também, e Lucas e Mateus acrescentam-se os assassínios e as blasfémias, que são os dois pecados maiores. Mas Jesus diz, quem pecar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Que Jesus inventou mais um pecado? Que é isso do pecado contra o Espírito Santo? Diz, porque diziam, ele tem um espírito impuro. O pecado contra o Espírito Santo é dizer, Deus não presta. Quando os israelitas vinham do Egito, chegaram a Cades Barnea, e aí Moisés enviou os exploradores à terra. Porque eles não queriam, Deus tinha-lhes dito para entrarem na terra, mas tinham medo, porque lá já não sabe o que vai encontrar, então mandaram os exploradores. Os exploradores vieram, trouxeram os frutos da terra, mas disseram, mas lá tem cidades enormes, que nós nunca poderemos tomar, tem gigantes, nós aí para deles parecemos formigas. E então o povo começou a protestar e a dizer, é porque Deus nos odeia que nos trouxe a este deserto para nos matar aqui. E essa terra, onde nunca poderemos entrar, nem os nossos filhos. O Senhor irritou-se contra Moisés e disse, Moisés, nenhum daqueles que desprezaram o dom de Deus vão entrar nessa terra. O que é que Deus diz? Deus é um Deus vingativo? Não. O que é que ele diz é o seguinte, suponhamos que vocês obedecem, só para obedecerem a Deus, vão até à terrinha. Esta é a terra onde jorra o leite e o mel que Deus vos dá. É o presente de Deus que vos ama, que vos trouxe através deste deserto difícil, que vos guiou, tornou possível a vossa caminhada e agora entrega-vos a terra. Mas vocês dizem, é porque nos odeia. Trouxe-vos até aqui, tinha dito o Deuteronômio pouco antes, trouxe-vos até aqui como a águia leva os seus filhotes nas asas, porque vos quero bem. Mas vocês dizem, Deus não presta, Deus odeia-nos. Então, que libertação é que vai ser essa? Deus não quer nem escravos, nem rebeldes. Se vocês vão assim, se consideram que Deus não presta e que a terra não presta, então vocês são tontos aí para lá. Ou são tontos, ou são escravos, ou então vão ser rebeldes. Deus não quer nenhuma coisa destas. Por isso, vocês desprezam o dom de Deus, não há caminho daqui para a frente. Porque vocês não entenderam Deus. Dizem, Deus não presta. Esta gente diz, Jesus vem libertar. Mas isso põe em causa as nossas prerrogativas. Então Deus não presta. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. É que são aqueles que não são honestos. Os puros de coração, pelo contrário, que Jesus diz, bem-aventarados os puros de coração. Jesus fala da pureza agora que impede de ver a Deus. Os tais impuros que não podem ver a Deus porque têm um defeito físico. Então esses não podem ver a Deus. Diz, não, os impuros são puros e impuros, é uma questão do coração, não é uma questão dessas coisas todas. Portanto, esses puros de coração são aqueles que dizem que é branco o que é branco, que é preto o que é preto, que é bom o que é bom e é mau o que é mau. Não são daqueles que andam a fazer jogatanas ao sabor dos seus interesses. Não são aqueles que vêm
Mas é a mesma coisa que os fariseus diante do cego. Diz, então tu nasceste no pecado e agora vais ensinar-me. Não, eu não sei. Só sei que eu não vi e agora vejo. Para mim é tão claro como isso. Aqueles que jogam com a verdade, aqueles que não são honestos na busca da verdade, esses nunca encontrarão a Deus. Então o que é o pecado contra o Espírito Santo? É tirar Deus da minha vida. É fugir de Deus. Deus está aí, mas eu não o aceito. Então não é que Deus me condena, é porque eu tinha um barco para me salvar e desprezei o barco. Lançaram-me um salva-vidas, mas eu quis nadar sozinho. E a praia era muito distante e não podia chegar lá. A única forma de escapar à salvação de Deus é que Deus não esteja presente, é fugir de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Pelo contrário, Jesus faz com a família. A família chega e vem dizer, estão lá fora tua mãe e teus irmãos. Jesus diz, está dentro de casa, sentados à sua volta estão aqueles que o escutam, os seus discípulos e discípulas. E Jesus diz, minha mãe e meus irmãos, são aqueles, diz, olhando para aqueles que estão à sua volta, diz, isto aí está a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Isto é, Jesus começa a formar a sua própria comunidade. E este é o mais bonito. Mas carece ainda de uma coisa. Dá a impressão que Jesus diz, eu agora não quero isso de afetos. Não quero essas coisas. Na praia dar abraços. Não. Esses afetos acabaram com o Evangelho. A minha mãe agora é quem acredita. Não é? E alguma coisa é assim. Jesus diz, a minha família não é simplesmente uma questão de sangue. Não é uma questão de interesses. Não é a questão do clã. Eu tenho alguma coisa de novo tenho de nascer e não se fazem gemadas sem partir ovos. E se é preciso criar uma família nova, tem de ser independente desta. Quando Deus diz a Abraão, parte da tua terra e vai, porquê? Deixa a tua família, a tua terra, quer dizer que Deus está pedindo coisas, que Deus pede sempre o pior? Não. Deus diz, Abraão, quero-te dar uma terra, portanto não podes ficar nesta. Vai, parte para a terra que eu te vou dar. É um dom que te estou a fazer. Abraão, vou fazer de ti um povo novo, bênção para os outros povos. Então não podes ficar aqui. É um povo novo que vai nascer de ti. Põe-te a caminho, homem. Cria coisas novas. Não pode ser sempre o que já se foi feito. Não é que Deus quer que Abraão corte com os afetos. Não. Esses afetos têm de ser tão grandes que ele até vai mandar atrás depois buscar a noiva para o filho. E vai ser os afetos que vai levar para a sua família. É como se dois que se amam, encontraram-se. Mariazinha, gosto muito de ti, vamos casar. Mas depois, passado um tempo, diz, mas isso de casar? Gosto muito do meu papai, da minha mamã. Nunca mais havia mundo novo. Uma família nova que se vai fazer, vai ter, não é para romper, mas vai ter de ser. Vai ter de criar uma família nova. O que Jesus faz é estender à família humana a bênção de Deus para a família de Abraão. Isso é o seu projeto. Segundo, diz, minha mãe e meus irmãos, a minha família, porque esta comunidade que ele está formando não é simplesmente uma seita religiosa. Há de ter as características de uma família humana, de afeto, de carinho, de cuidado. Diz duas coisas. Ele não para em cada família, porque senão não havia nunca novas famílias. Não se põe o limite aí, abre-se os horizontes, mas hão de ser horizontes que vão bem emprenhados do carinho, do amor, da primeira criação, do convite a Abraão, das promessas a Abraão para estendê-las à humanidade inteira. Este é o projeto com que termina este percurso de Jesus. Agradecendo a presença
esta nossa comunidade reunida à volta da Palavra de Deus, que ela nos leve verdadeiramente por caminhos de libertação, de humanização, de comunidade, de sonho, que o Senhor alimenta no nosso coração, e um sonho que vai para além de tudo aquilo que a gente possa imaginar e que vai mesmo para além daquilo que nós possamos controlar e da vida que nós possamos tocar nesta terra. É isso que nós vamos pedir ao Senhor, pedindo a sua bênção hoje para cada um de nós, para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para a nossa diocese, para o mundo que precisa de paz, de humanização, verdadeiramente de personalização e libertação. No momento de silêncio, peçamos ao Senhor a sua bênção, façamos espaço no nosso coração para que Ele venha ao nosso encontro e nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos, liberte-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.